Um método de organização para pessoas desorganizadas. Se você, assim como eu, nunca tinha pensado numa maneira intencional de como organizar seus arquivos, e você se considera uma pessoa produtiva, talvez seja o momento de repensar isso. Estima-se que no nosso dia a dia e também nas empresas, ou tudo aquilo que a gente precisa recorrer a recursos externos, nós passamos até 10% do tempo procurando recursos para a gente realizar o nosso trabalho. O quão bom e quão significante seria para você ter todos esses itens agrupados da mesma forma, independentemente da ferramenta que você utiliza. Com o framework para, você pode utilizar tudo isso de maneira simplificada e nunca mais ter que ficar perdendo tempo procurando os arquivos que você deseja. Agora eu gostaria de te fazer uma provocação. Do que adianta ler pilhas e pilhas de livros, leitura de artigos de blog, vídeos no YouTube, se você não consegue lembrar daquilo para aplicar depois? Nesse momento entra a necessidade das anotações, que vão servir basicamente para duas coisas: mostrar aquele recurso, aquele assunto que você se interessou em algum momento para uma revisão posterior. E em um segundo momento, após você fazer sua revisão, você extrair as partes que realmente importam, fazer uma destilação, você ficar com aquilo que gera valor para você ou para um terceiro. Ao longo do tempo, executando esse processo, o que vai acontecer é que você terá uma grande quantidade de informações que você poderá a qualquer momento consultar. E o que são essas informações? Essas informações são o que eu chamo de trabalho em progresso ou pequenas partes de algo maior que você pode realizar. Por exemplo, você pode juntar duas ideias que aparentemente parecem desconexas, mas quando você vê visualmente, você tem um estalo e fala: opa, talvez eu possa utilizar essa ideia aqui para criar algo novo, um método inteiramente seu. Então, se a gente já passa boa parte do nosso tempo consumindo conteúdo, por que não fazer isso de uma maneira mais intencional e inteligente, onde vai agregar valor não só para você, como para os outros também? Tá, até aqui eu entendi, mas até onde o modelo para vai me ajudar? O método para foi criado por Thiago Forte, conhecido por Segundo Cérebro e também sobre produtividade. Se você tem interesse em saber mais, ele escreveu esse livro aqui, que é Criando Seu Segundo Cérebro, onde ele explica o método para e também o método Code, que eu vou explicar posteriormente. Se você deseja entender o que é o método Code, antes de eu postar esse vídeo, eu também vou deixar aqui o link na descrição de um artigo que eu explico passo a passo, de maneira estruturada, como você pode utilizar esses dois métodos e potencializar a sua produtividade, tanto em gerar conteúdo, como potencializar o seu conhecimento também a partir da junção das suas próprias ideias. A principal diferença do modelo para outros modelos de organização é principalmente que ele é voltado diretamente para a ação. Ou seja, ele agrupa os itens de uma maneira onde tem mais uso para menos uso. E além disso, você também não vai agrupar mais as coisas do modo convencional, como um sumário de nível, por exemplo, ou como as pessoas fazem. Conteúdo de marketing, vendas e psicologia, por exemplo, é um pouco diferente a forma de organização. Outro diferencial do modelo para é que ele vai te ajudar independente da plataforma ou da ferramenta que você utiliza, e isso é o que eu mais gosto. Ou seja, no meu caso, eu utilizo o Google Drive para armazenar meus arquivos e eu também utilizo o Notion. E em ambos os casos eu consigo utilizar a mesma estrutura organizacional. O acrônimo para significa P de Projects, ou seja, projetos, A de Areas, ou seja, áreas, R de Resources, ou recursos, e A de Archives. Os projetos são aquelas atividades que você vai realizar e que tem um período determinado para acabar. Por exemplo, imagine que seu projeto seja perder 6 quilos. Não é algo que você vai fazer o tempo inteiro. Você pode ter uma meta, ainda limitou que em até 3 meses você vai perder os 6 quilos. Ou seja, isso é um projeto. O projeto vai ser a primeira parte ali da nossa estrutura de organização. A segunda parte são as áreas ou áreas, que seria projetos sem fim determinados. Por exemplo, eu dei o exemplo de você perder peso. Agora imagine que você tem outro projeto na sua vida que é focar na sua saúde. Ou seja, vai muito além de apenas perder o peso e nunca mais se tocar nisso. É um projeto constante que você vai dar manutenção. Ou seja, isso daí fica nas suas áreas. Por terceiro, temos os resources ou recursos. Os recursos são tudo aquilo que vai poder te ajudar tanto nos seus projetos como nas suas áreas. Ou seja, artigos que você vai precisar, anotações que você fez, que você precisa lembrar, lembretes e toda essa parte. Por último, e não menos importante, temos os archives ou arquivos, que seria como uma pasta de backup, onde você coloca lá tanto as suas áreas que você perdeu um pouco do interesse,
e também coloca os projetos finalizados. E o bom disso é que às vezes a gente quer excluir um arquivo, mas a gente pensa, nossa, talvez eu vá precisar disso no futuro. Então, para evitar que você perca esse arquivo e também para otimizar o seu fluxo de trabalho, você remove aquilo de projetos ou de áreas e põe lá em arquivos e você tem esses arquivos para sempre. Como arquivos não são muito grandes normalmente, arquivos de texto, não é um grande problema você armazenar eles. Em síntese, ao utilizar um modelo como esse, você está modulando seu ambiente focado na ação e na execução das tarefas que você se propôs a fazer. Isso potencializa não só o seu desenvolvimento pessoal, como o seu desenvolvimento profissional também, fazendo que você se expresse de maneira muito mais fácil em reuniões, YouTube, ou seja lá qual rede social que você quer gerar valor para alguma pessoa.